Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, esse vídeo é uma continuação direta do vídeo parte 2 sobre o JSON Server avançado. Esse vídeo, né, que era para ser só um, ele tinha ficado muito grande, aí por isso que eu dividi em dois, tá bom? Aí coloquei na sequência parte 2 e esse parte 3. Então, vamos continuar. Agora, pessoal, vamos para o status. O status vocês vão ver o quão simples vai ficar. Vai ficar tão simples igual o tarefa, igual a criação e a edição da tarefa ali, né? Da tarefa por completa, tá? Lembrando que aqui, essa edição que eu modifiquei ali, ela é a modificação completa. Eu estou modificando o objeto por inteiro. O status, eu só quero alterar o status. Com o verbo fetch, se implementado corretamente na API, né, ele, como eu mencionei no vídeo anterior, ele entende, né, que eu quero alterar parcialmente o meu objeto. Eu não quero alterar por inteiro. Quando eu faço um put, ele entende que eu quero alterar por inteiro o objeto. Então, por exemplo, uma API que está corretamente implementada, né, eu mandei lá a pessoa no put. E aí a gente, digamos que a gente tem lá na nossa base, né, o nome, o endereço, sei lá, os telefones de contato. E aí, beleza, eu queria ver só o nome. Aí eu mandei só o nome. Aí não mandei endereço, não mandei os telefones. Gente, ele vai entender aquilo como nulo, né? E vai, se estiver corretamente implementado na API, né, ele vai apagar tudo que está lá. Ele vai substituir o objeto por inteiro. Já no patch, não. Ele vai alterar somente o que você quer alterar, só as propriedades que você quer alterar, que você está mandando. Então, no nosso caso é o que? O status. Vou simplificar, vou refatorar. No nosso service, né, pessoal? Vamos no nosso service. O editar, né, eu estou mandando a estou mandando, né, no, não é o editar, cara. Gente, não alterar status, desculpa. Eu estou mandando aqui, né, o ID, o status, né, para servir lá na nossa URL, conforme vocês podem ver aqui, deixa eu alterar aqui para vocês verem, fazendo, por que ele deu erro? Gente, eu não entendi o que aconteceu não, pessoal. Aqui eu não entendi. Funcionou. Deixa eu ver se é porque eu alterei alguma coisa aqui. Mas eu não tinha alterado, né? Deixa eu criar uma nova tarefa só para ver por que ele teve esse comportamento. Gente, deixa eu excluir esse monte de coisa aqui que tá ficando ruim a minha lista. Para visualizar. Beleza. Ok. Não entendi porque que deu outro erro não, mas beleza. Vamos, vamos lá. Até perdi a linha do raciocínio aqui do que eu queria fazer. Tá, beleza. O status, né? Eu vou alterar ele, tá? Eu não vou mais alterar ele por este middleware aqui, tá? Eu vou remover ele do nosso package, porque a implementação vai ficar muito simples, gente. Eu vou deixar o arquivo lá só para vocês verem a diferença que vai ficar, tá? Da implementação anterior para essa nova. Vou parar aqui a API, mas não vou subir ela agora, porque eu vou fazer a implementação primeiro. Só que agora é do patch, né? Vou copiar aqui. No patch, eu quero também alterar a data da modificação, porque eu estou alterando aquele registro. E só. É só isso, gente, que eu vou querer fazer. Porque, conforme eu falei anteriormente, o patch
ele já pressupõe isso, né? Ele já pressupõe que você quer alterar parcialmente o seu objeto, né? O seu registro. Então, se tiver tudo ok aqui, isso daqui já é para funcionar. Vamos só subir aqui a nossa aplicação. Aliás, né? Vou subir aqui, mas precisamos fazer modificação no front, tá? Porque o front eu estava mandando ele de forma diferente. Vou precisar alterar. Vamos no nosso service. Reduzir isso daqui. Não preciso mais passar esse status. Eu vou identificar pelo recurso. Não preciso mais passar parâmetros. E agora, em vez de passar novo aqui, vou passar o status. Recebendo o status. Não lembro se eu falei isso aqui para vocês anteriormente, mas quando eu tenho um objeto aqui em JavaScript, eu não sei a partir de qual versão, tá? E o nome da propriedade dentro daquele objeto, né? O nome da propriedade é igual ao nome da minha variável, né, que eu estou recebendo de algum outro lugar, eu posso simplesmente colocar o nome da variável, em vez de precisar fazer isso daqui. Status recebe status. Então, isso daqui que eu fiz anteriormente é equivalente a isso dali, tá bom? Então, posso simplificar dessa forma. Beleza, pessoal. Já subi aqui, então. Salvei aqui. Esperar recarregar. Vamos testar. E funcionando, pessoal. Funcionando. E olha a diferença da quantidade de linhas que agora eu tive que fazer. Uma, duas, três linhas a mais do que eu já tinha no meu código. E aqui, esse outro arquivo, eu não preciso mais dele. Deixa eu dar modificado só para isso daqui. Eu não preciso mais dele, conforme eu mostrei para vocês, eu já removi do meu script, né, que eu leio esse arquivo aqui, mas só para comprovar para vocês que, deixa eu voltar aqui, que ele não está mais passando por este arquivo, vou colocar um console aqui para vocês. Vou parar a nossa API, subir novamente, e vamos alterar este registro aqui, né? Vou colocar como cancelado. Beleza, marcou como cancelado o status, alterou a data e hora. E se a gente olhar aqui, ó, a gente não tem nenhum log. Tá? Então, isso prova que ele não está mais sendo chamado. Então, eu posso até remover ele daqui. Eu deixei ele aqui inicialmente só para vocês verem a simplicidade que iria ficar em relação ao que estava anteriormente. Olha, eu tinha 17 linhas. Se eu remover aqui, né, só para dizer que isso é um código mesmo, né, eu teria 16 linhas de código, gente. E eu simplifiquei isso tudo para 3 linhas de código. Então, fantástico, tá? Muito, muito da hora essa biblioteca. E outro detalhe, tá? Aqui eu nem estava implementando ainda a data, né, da modificação. Então, quando eu alterava ali por esse menu, gente, é um menuzinho. Por esse menu aqui de opções, ele não atualizava a data da modificação. Agora, com a nova implementação, além dela ter ficado muito, assim, 5, 6 vezes menor, eu ainda tenho a data da modificação atualizada. Vamos vir aqui na nossa lista, ver o que falta. Beleza. Agora, pessoal, só falta esses dois itens aqui. Beleza. Aqui é o seguinte, né? Como eu já tinha explicado anteriormente, né? A gente pode ter rotas, pessoal, com prefixos. E como que a gente pode fazer para a nossa API fake identificar, né? Porque aqui,
se eu só chegar e alterar no meu front, né, o, adicionando esse prefixo, no caso aqui eu vou adicionar um barra API como prefixo da minha aplicação, olha o que vai acontecer. Ah, esqueci de colocar uma mensagem no listar, né? Mas beleza. Mas aqui vocês percebem, né, que ele agora está dando um erro. Por que está dando esse erro, pessoal? Porque ele tenta localizar um registro em, em barra API barra tarefa. Só que esse barra API, a biblioteca ela entende que seria um recurso lá dentro da base de dados dela, e não que faz parte de um prefixo da URL, que no nosso caso o recurso é tarefas, não API. Então como que a gente faz para contornar isso? Se a gente vem aqui na documentação, pessoal, aqui, aqui ele tem como a gente customizar rotas. Aqui, ó, área de Custom Routes. A gente precisa utilizar a flag "-routes" ou o alias dele, tá? O alias dele é um "-r", onde que eu vejo aqui nesse CLI usage, né? CLI usage, que é aqui, ó, "-routes" ou "-r". E passa qual que é o arquivo. Nesse caso aqui é só um arquivo, tá, pessoal? Então toda customização que você precisar tem que ser dentro desse arquivo que você criar. Então, aqui, né, preciso primeiramente criar um arquivo JSON, pode ser também qualquer nome, tá, pessoal? Mas nesse caso eu vou deixar routes mesmo. Desculpa, eu já tinha criado aqui e eu já tinha feito essa implementação, tá? Assim, aliás, do arquivo, mas se como vocês perceberam, né, não está funcionando ainda. Por que não está funcionando? Porque eu não adicionei no meu script lá, tá? No script que roda o JSON Server, eu preciso adicionar aquela flag que eu mencionei anteriormente, né, o "-routes" ou o "-r", e informar qual que é o arquivo, onde que está esse arquivo, que ele precisa ali essas rotas, tá? Mas aqui, até adiantando um pouquinho para explicar o que eu fiz aqui, o que eu fiz, né? Primeiramente, eu formei para ele que tudo que chegar com barra API barra asterisco, a parte do asterisco, né, ele vai interpretar como um recurso. Então ele vai adicionar aqui, ó, chega para ele barra API barra qualquer outra coisa, e ele vai passar para frente como que? Como só essa qualquer coisa, né? Tipo, se eu mandei aqui, sei lá, pessoas, né? Barra API barra pessoas. Ele vai interpretar para frente aqui só o pessoas. Não vai mais interpretar com barra API barra pessoas, entendeu? Vamos adicionar aqui no nosso package, né, no script lá do JSON Server, essa flag, né, o "-r", e o arquivo, tá? Vou copiar aqui porque já tem aqui a pastinha, só que aqui eu preciso mudar para routes. Preciso parar a aplicação, mexer no package, né? Ele não identifica automaticamente. Aqui, né? Já criamos o prefixo no nosso front. E agora só precisamos testar se o nosso back está funcionando. Aqui, pessoal, ele deu um erro, né? Ele falou que ele não conseguiu localizar o mock routes.js. Será que eu não coloquei no routes? Não. Vamos ver. JSON. Desculpa, gente. Desculpa. Preciso parar aqui de novo, né? E vir aqui no nosso package
e colocar aqui um JSON, né? Agora sim, agora ele conseguiu identificar, ele identifica nossos recursos e identificou outras rotas. Então, com essas outras rotas, eu posso tanto agora mandar com prefixo, como eu posso mandar também o sol barra tarefas. Inclusive, deixa eu até testar aqui, para vocês verem. Deixa eu desfazer aqui, salvar. E aqui ele listou. Então, agora eu vou refazer, né? Como vocês viram, quando eu mando o normal, né, que estava da nossa aplicação, que era só o barra tarefas, sem um prefixo, ele funcionou. Por quê? Porque aqui ele fala, né, ele quer para outras rotas. O que chegar diferente disso, ele vai encarar daquela forma inicial que eu tinha falado. O barra e o que vier depois, ele entende como que seja um recurso dentro da base de dados dele, né, da API dele. Então vamos lá, vamos recarregar a aplicação por inteira aqui. E funcionou, pessoal. Funcionou perfeitamente. Inclusive aqui, ó, uma saída aqui, o que ele chega para ele lá naquele logo, né, um barra tarefas, e não um barra API barra tarefas. Vamos checar aqui. Pessoal, aqui né, no meu checklist eu finalizei tudo. Eu vou adicionar aqui como extras, né, para enriquecer mais esse vídeo, enriquecer o conhecimento de vocês, claro, né? Uma partezinha aqui que eu acho muito interessante para pesquisas, tá? Que é, cadê? Aqui, que é aqui, ó, paginação, ordenação, filtro. Como na minha aplicação eu ainda não tenho, tá, gente? Eu não tenho essa parte de ordenação, não tenho essa parte de paginação. Eu vou utilizar aqui o Postman. O Postman ele é uma aplicação para você conseguir fazer requisições para uma API, tá? Principalmente HTTP. Eu não sei se ele atende outros. Eu acho que atende outros protocolos, tá? Mas é mais comum, pelo menos até hoje, eu só utilizei para requisições HTTP, tá? Então aqui, com ele, eu consigo fazer as mesmas coisas que eu fiz aqui no front, só que como eu não tenho, como eu falei, não tenho a implementação de pesquisa, por exemplo, então eu vou precisar utilizar o Post, tá? Aqui eu já devo ter umas pesquisas feitas, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui se eu buscar pela tarefa 3, eu dou um get barra tarefas barra 3, se tiver essa tarefa lá, ele me retorna a tarefa 3. Aqui se eu passo, pessoal, só barra tarefas, ele vai me retornar tudo, tá? E agora que vai entrar os nossos extras, né? Que é paginação, filtro. A gente vem aqui na documentação. Como aqui finalizei, deixa eu fechar. E marcar como entregue. Aqui, pessoal, na documentação, primeiramente, né, vamos fazer um filtro. Como que ele entende os filtros, né? Ele pega pelo nome do atributo que você tem lá no seu objeto. Por exemplo, aqui ele está tratando esse exemplo aqui em cima do exemplo dele aqui da criação dele, tá?
que seria, para esse cenário aqui, seria posts, comments e profile. Então, por exemplo, aqui, né, em posts, ele tem o atributo, né, propriedade title. Então, se a gente vir aqui, posts, a gente vai ter a propriedade title. Então, conforme ele está falando aqui, né, para mim fazer um filtro, eu vou passar a propriedade, tá? Vou fazer um query para, e aí dentro, assim, eu vou atribuir para essa propriedade o valor que eu quero buscar. Nesse caso aqui, ó, ele fala, né? Title JSON Server. Então, ele vai conseguir filtrar tudo que tiver title, no title, né, JSON Server. Vamos ver aqui como que está a nossa API, tá? Será que eu não tinha salvo aqui não, pessoal? Só para garantir aqui, deixa eu ver aqui. Não tinha, pessoal, desculpa. Vou salvar aqui, tá? Deve recarregar agora. Eu acho que eu tinha mostrado, né? Eu acho que eu tinha mostrado, mas aí eu desfiz para mostrar o outro cenário. Mas beleza, agora como vocês podem ver, aqui a gente está com barra API e barra tarefas e está funcionando da mesma forma, tá? Beleza, então vamos para frente agora. Aqui eu posso até parar, né? Vou parar meu front aqui porque eu não vou utilizar mais agora. Deixar só a API. Aqui, pessoal, vou afastar um pouquinho para cá, vou tentar dividir aqui a tela. Só que sim. Dividir mais para o meio, que preciso pegar aqui o. Aqui também posso fechar. Tá, beleza. Na nossa API, vou puxar para cá, tá? Posso fechar. O package também. Status, deixa fechar os outros todos, deixar só tarefas. E aqui a gente pode vir na API. Na API nossa, né, a gente tem, né, a descrição, a gente tem a observação e tem o status, né? Então, aqui eu posso utilizar o status, né, para início. Então, posso vir aqui, ó, criar aqui uma query params, tá? Eu posso vir direto aqui na URL, como também eu posso adicionar aqui, tá? Então, vou fazer por aqui. E aqui, como vocês podem ver, o Postman, né, ele já vai adicionando a nossa URL, tá? Então, eu poderia fazer isso pela própria URL e iria fazer o processo inverso aqui, tá, pessoal? Deixa eu até mostrar aqui. Então, agora como vocês podem ver, eu fiz o processo inverso. Digitei na URL e ele foi adicionando aqui as key e os values, tá? Então aqui quando eu faço essa query param e eu mando lá para o nosso querido JSON Server, ele vai me trazer todas as tarefas que tem o status cancelado, tá? Então aqui a gente pode ver, assim, o ID 1 não é cancelado, o 2 também não, o 3 já é, então ele obrigatoriamente ele tem que trazer esse 3, tá? Então vamos ver. Ó, como vocês podem ver, ó, ID 3 está aqui, status cancelado, todos que estão com status cancelado ele vai me retornar. Aqui a gente pode mandar mais de um filtro, tá? Então aqui eu mandei status cancelado e posso adicionar também a descrição. O que eu mando na descrição aqui? Vou mandar teste, tá? Então, em teoria, ele tem que me retornar um registro, que é o que atende a minha solicitação, que é o que tem status cancelado e descrição teste. Aliás, tem isso daqui também que tem teste, então provavelmente ele vai trazer esses dois, tá? Trouxe só um. Tá. Esse daqui é um detalhe, pessoal. Com filtro, do jeito que a gente está fazendo aqui, né? Ele só busca
se aquele campo tiver o valor exato, tá? Então, por exemplo, igual vocês viram lá, deixa eu voltar, deixa eu desmarcar aqui, ó. Aqui pelo post, mas a gente pode desmarcar aqui, ó, e ele adiciona ou retira. Então, quando eu retiro, então na nossa URL agora, na nossa requisição, só vai isso daqui. Vai retornar os 3 registros. Então, como vocês podem ver, aqui nesse registro tem a palavra teste, mas ele não retornou por quê? Porque a descrição não é teste, a descrição é tarefa, teste e esse número aqui. Mas, por exemplo, quando a gente entra naquele cenário, né, que você tem, por exemplo, que a pessoa vai digitando e vai carregando uma combo, né, ou até uma própria tabela, teria como eu fazer aqui no JSON Server? Tem. Tem sim, gente. Essa é a forma melhor que eu acho de pesquisar, né? Assim, esses pesquisas aqui é mais para, sei lá, você não quer varrer a sua tabela inteira, né? Então você pesquisa ali pelo campo exato. Mas é mais comum você pesquisar, até para facilitar para o usuário, né? Pesquisar por pedaço ali na sua palavra, né? Muitas vezes eu não lembro o que eu quero pesquisar, eu lembro de uma parte. Aí já pensou se eu tivesse que pesquisar por inteiro? Então seria muito ruim, uma experiência muito ruim para o usuário. Então você tem que pensar no usuário, né? Então, de que forma que eu consigo fazer para ele pesquisar, por exemplo, aqui, eu quero que ele traga tudo que tem teste, né? Aí trazendo eu vou ver, não era esse daqui, era esse que eu queria. É utilizando, pessoal, aqui cadê? Esse daqui. É utilizando o que? Isso daqui, ele vai fazer duas coisas. Ele vai pesquisar, ele vai retornar, né, registros que tenham, por exemplo, no caso da descrição teste, e também qualquer outro campo que tenha o conteúdo teste aqui, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver uma outra observação com o campo aqui, com o campo teste, que tenha, né, teste no conteúdo, né, ele vai me retornar também. Então, vamos fazer isso. Vou desmarcar aqui. E vou colocar aqui, teste. Vamos lá. Agora olha o que ele me retorna, pessoal. Ele me retorna tudo que tem teste. Ó. Esse daqui, ó, na descrição a gente não tem teste, mas na observação, ó, tem teste. E se eu marcar o status cancelado? Será que ele vai me retornar aqueles 2 registros, né, que eu queria? Ele retornou os 3, né, pessoal? Porque os 3 aqui tem teste no conteúdo de algum campo, ele tem teste, por exemplo. Ele me trouxe esse daqui, né, que tem teste na descrição e é cancelado, né? Os 3 aqui estão com status cancelado. E tem esse daqui que na observação está teste. Então, ele me trouxe esses 3, né? Mas poderia filtrar por mais campos também, né? Poderia filtrar, sei lá, data. Mas eu acho que dessas duas formas, assim, no caso da data, eu acho que eu teria que colocar completa. Então, eu não vou lembrar da data completa, né? Deixa eu testar aqui. É isso mesmo. Tem que colocar a data completa. Eu não vou lembrar, né? Eu não vou conseguir lembrar. Mas esse dos campos aqui, principalmente esse daqui, pessoal, que é essa propriedade aqui, é o Full Text Search. Ele é muito útil, tá? Pessoal,
Durante a edição dos vídeos, né, eu estava olhando na documentação do próprio vídeo e bem na parte em que a gente passava pela descrição, onde ele retornava somente aqueles registros que tinham na descrição o valor exato, né, teste. Eu vi no próprio vídeo, né, eu vi essa parte aqui de operators, né, operadores. No cenário real, seria essa a implementação a ser feita na API, que seria pesquisar por um texto contendo naquele campo, né, naquele atributo, mas não na tabela, não em todas as colunas. Porque dependendo da sua tabela, pode não ser performático. Né? Imagina você ter uma tabela ali de pessoas em que o seu intuito é pesquisar, por exemplo, pelo nome José, né? E aí ele vai buscar em todos os campos que existe ali na sua tabela. Geralmente pessoas, você vai ter muitos atributos, né? Você pode ter muitos atributos, depende do seu projeto, depende da regra de negócio. Aí ficaria nada performático. Então, assim, o que costuma fazer é criar, né? Geralmente nas APIs você cria SQLs para buscar num determinado campo, buscando em qualquer posição. Aí você pode mandar qualquer nome, e aí dentro daquela coluna, né, por exemplo, de nome, ele iria buscar José, qualquer registro ali que tivesse nome, no nome José, ele iria buscar, mas aí ele iria excluir dessa busca, né, as outras colunas. Iria melhorar a performance, né? Imagina você ter ali milhões de registros e você tendo que estar buscando em todas as colunas. Dependendo, e aí ainda é uma consulta web, então teria toda essa perca de performance, tá? Mas, beleza, a gente está entendendo então que na nossa API real, né, teria esse campo pelo um atributo qualquer e eu vou pesquisar um nome qualquer, assim, um nome dentro daquele atributo e ele tem que pesquisar em qualquer posição. Para isso, pessoal, que a gente no JSON Server ele tem esse operador aqui, ó, like. Como utiliza ele? Aqui ele tem a demonstração, tá? Você vai colocar o nome da sua propriedade, tá? Que você tem lá na sua API, a nossa API fake, né? E na frente desse atributo você vai colocar underline, né, like. E aí ele vai buscar qualquer registro que contenha, né, no valor esse nome aqui. E vai ser em qualquer posição. Então, para isso, eu já trouxe aqui um exemplo, tá? Deixa eu só desmarcar isso daqui. Aqui, ó. Conforme a gente tinha feito no exemplo, quando eu busco por cancelado, ele me traz 3 registros. Só que quando eu coloco o teste, né, não, eu quero buscar, dentre os cancelados, eu quero buscar os que tem teste. Nesse caso aqui, ele retorna só um, porque descrição é o único que tem teste, né, como conteúdo full, mas eu quero que ele me busque todos que contenham na descrição o texto teste. Então, agora eu vou fazer isso aqui, descrição, underline, like. E vou fazer a requisição e agora ele me traz esses 2 que são cancelados, esse que tem teste na descrição e esse também tem teste na descrição. Aqui também na documentação, pessoal, eu vi um outro item muito interessante também, ainda em operadores que são esses 2 aqui. Aliás, esses 3. Como que utiliza, né? Para que ele serve? Esse daqui a gente pode pegar, né, como ele está falando aqui, um range, né, um intervalo. Eu posso
em determinada propriedade, né, eu posso colocar que eu quero que ele me traga aquela propriedade que começa, por exemplo, com ID 5 até o ID 8. Então, eu vou passar a propriedade e vou passar igual o like, igual eu mostrei no like, vou passar esse comandozinho aqui na frente do nosso atributo. No meu caso, eu utilizei o ID, tá? Então, vou desmarcar aqui o status e a descrição e vou marcar ele. Aqui, o que eu estou falando, né? Eu quero que ele me retorne a lista dos ID que são maior ou igual, daqui é uma abreviatura para maior ou igual, tá? E que seja menor ou igual a 5, maior ou igual a 2, menor ou igual a 5. Como eu falei, que são abreviaturas para maior ou igual, menor ou igual, que aqui eu acho que é grant ou equals, e aqui é less than, grant than equals e less than equals. É mais ou menos isso a abreviatura, tá? E aí ele deve me retornar, né, todos que começam, os registros, né, vai me retornar o intervalo entre 2 e 5. Aqui, se eu der um send, olha que temos do 2, temos o ID 2, 3, 4 e 5, pessoal. Esse NE, ele faz a negação, como está falando aqui, né, ele exclui um valor. Então, aqui, se eu colocar aqui, né, já estava pronto aqui. Se eu colocar que eu não quero que ele traga o ID 3, é só eu fazer o mesmo, seguir a mesma lógica dos outros, né, colocar a propriedade e esse valorzinho aqui na frente, né, esse nome aqui na frente, e passar no velho eu passo o valor. Então eu falo para ele que eu não quero que ele me retorne o 3. Um send. E aqui, pessoal, a gente vê, ó, eu tenho agora o ID 2, 4 e 5. Então, quando eu vi na documentação, essa partezinha aqui, do like principalmente, né, por esse motivo que eu falei, que a gente consegue, por um único campo, né, sem precisar pesquisar nas nossas colunas, todas as nossas colunas, a gente consegue definir uma única coluna que de fato você está pesquisando ali, né? E a gente consegue pesquisar um valor em qualquer posição. Isso é algo muito utilizado, né? Geralmente naquelas barras de pesquisa ali, que vocês vão ver nos formulários, geralmente vai ser essa a implementação que vai ter, tá? Aqui, pessoal, tem também como você buscar, né, fazer pesquisa tendo relacionamentos lá na sua base, tá? No meu caso, como eu não tinha, então nem me aprofundei nesse como fazer, né, para trazer para vocês. Tem a paginação, gente. A paginação é bem legal também, porque assim, no meu caso aqui da minha aplicação, eu não tinha paginação, né? Mas é muito comum você ter paginação em listas, tá? Principalmente listas grandes, né? Assim, você não vai pesquisar ali exatamente o valor até chegar no que você quer. Geralmente você vai navegando ali pela paginação. Isso quando, mesmo tendo campos de pesquisa, né? Às vezes, por exemplo, se você pesquisa em um banco ali que armazena pessoas, né, do Brasil inteiro, por exemplo. Se você pesquisa por Ana, né, ou Raimundo, ou Maria, vocês vão bem comum, mesmo às vezes colocando o nome completo, é muito provável que retorne muito mais registros do que possa exibir ali na sua tela. Então você teria que navegar através da paginação também, tá? Beleza, como que faz a paginação, né? Aqui ele mostra assim, você vai passar esse campo, né, underline page, e o valor da página, qual página você quer. E aqui tem como a gente passar um limitador. Vamos
Tirar esses campos aqui, tá? Me retornar tudo. Ó, bastante coisinha. Então, vou adicionar aqui o page, underline, page 5. Isso daqui, pessoal, seria o que? Seria a quantidade de registros por página, tá? Eu esqueci de mencionar isso. O que eu errei, gente? Ah, tá, desculpa, gente. Na verdade, o page é a página, tá? Então, aqui, o limite que é o registro aqui. O page é a página que você quer trazer e o limite é a quantidade de registros por página, tá? Então, aqui se eu coloco 1, ele vai trazer a página 1. Deixa eu ver quantos registros nós temos aqui. Temos até o ID 10, né? Então, vamos colocar um limite para a gente ver essa paginação funcionando. Um limite de 3. 3 registros por página. Então, agora, aqui a gente tem os 3 primeiros registros, tá? Que é o ID 1, 2 e 3. Se eu quisesse a página 2, aqui 2. Se eu quisesse a página 4, será que tem a página 4? Tem. No caso, a página 4, né, como ele fatia essa lista, então a página 4 só sobrou 1, né, porque como eu acho que tem 10 registros lá, então 3, né, dividido por 3 dá, aliás, 3 vezes 3 dá 9, então sobrou 1. Então na quarta página só vai exibir um registro. Ele também tem, pessoal, aqui também tem a ordenação, tá? Aqui por default ele está crescente, tá? Como vocês puderam ver. Mas a gente pode colocar decrescente para qualquer campo, tá? Então aqui vou colocar ID 10 desk, isso. Ah, tá, desculpa, pessoal, tem que adicionar esse sort aqui. Adiciona sort, tá? Aí aqui a gente adiciona o campo ou os campos, que vai ordenar, e depois a gente passa qual que é a ordenação, tá? Então aqui, não sei se a ordem aqui vai interferir, a gente vai descobrir agora. Né? Sorte ID. E aqui seria ordem, underline, ordem, desk. Vamos ver se vai funcionar. Não sei se ele funcionou corretamente, porque eu acho que ele deveria inverter. Para inverter aqui para ver. Ah, tá. Funcionou, só que ele inverteu, como vocês puderam ver aqui, né, o ID 1, que retornou agora. Só que como é a última página, né, ele ele continua exibindo 1, né, que ele inverteu a ordenação, mas ele divide e isso daqui é o que sobrou. Então agora se eu colocar página 1, aí sim, vocês vão ver que vai ser os últimos registros, né, que a gente tem. Então vai ser o 10, 9 e o 8. Pessoal, eu acho que é isso, né? Acho que eu passei aqui
pelos pontos mais interessantes aqui para utilizar.